O pintor francês Claude Monet foi um dos principais nomes do impressionismo e as suas telas, a maior parte delas pintadas ao ar livre, se tornaram obras-primas da pintura ocidental. Descubra agora 10 dos seus maiores trabalhos. O quadro intitulado Meulis é uma peça-chave do impressionismo e faz parte de uma série chamada Almiares, cujas telas foram pintadas pelo artista em 1890. A imagem, concebida a tinta óleo, apresenta enormes pilhas cônicas de trigo interpretadas com as pinceladas características de Monet, fluidas, coloridas e com um ar desfocado. Essa provavelmente é a pintura mais famosa de Claude Monet. Em 1983, encantado pela natureza, Monet decidiu comprar uma propriedade em Giverny. O trabalho acima foi feito inspirado na paisagem de uma pequena propriedade que havia adquirido com uma lagoa, resultado de um rio afluente do Sena. A imagem escolhida pelo pintor retrata a lagoa com a romântica ponte de madeira estilo japonês coroando o paraíso verde ao fundo. Uma curiosidade, a ponte foi instalada pelo próprio pintor em 1893, 6 anos antes da tela ser pintada. A pintura transmite para o observador uma sensação de tranquilidade, sossego e sublinha a harmonia e plenitude da natureza. Ao todo foram pintadas 18 óleos sobre tela com o mesmo tema, variando apenas o ângulo sobre a lagoa. 12 dessas telas receberam títulos parecidos e foram apresentadas de uma só vez na Galeria Durand de Ruel em Paris, em 1900. Atualmente a obra faz parte do acervo permanente do Metropolitan Museum of Art. A mulher seria Camille, companheira do pintor, e a criança era Jean, filho do casal que na ocasião teria por volta dos 8 anos, ambos flagrados em um passeio no campo. Há registros que indicam que o momento teria acontecido no jardim da casa da família em Argenteuil. Um fato peculiar da pintura é o ângulo de observação, parece que o olhar vem de baixo, estaria o pintor agachado, ou posicionado na parte baixa de uma colina. A tela retrata um dia de calor e sol, por esse motivo a protagonista carrega uma sombrinha, que dá nome ao quadro, e o menino usa um chapéu. É de se destacar as sombras da mulher e da criança projetados no solo repleto de vegetação. Essa tela de Monet faz parte do acervo da National Gallery of Art em Washington, nos Estados Unidos, desde 1983. O quadro Impression, Soleil Levant é considerado uma das maiores obras do artista francês. Na tela assistimos às primeiras horas de sol da manhã no porto de Le Havre, que fica situado na Normandia. A vista foi proporcionada durante uma estadia do pintor no Hotel de Le Amiralté, localizado na região. A técnica impressionista faz com que tenhamos a impressão de estarmos efetivamente diante da superfície reflexiva do mar. Ao fundo estão as sombras dos barcos, dos guindastes e das chaminés do estaleiro. O laranja brilhante do sol se destaca no horizonte e se estende pelo espelho do oceano. O quadro faz parte do acervo do Museu Marmottan Monet, em Paris. Esse é um dos raros trabalhos do pintor francês que apresenta personagens minimamente identificáveis. Repleta de luz, a pintura registra um encontro em um jardim. O quadro encontra-se atualmente no Museu d'Orsay, em Paris. Claude Monet resolveu eternizar essa bela paisagem quase desabitada quando testemunhou o espetáculo de vista da planície de Gennevilliers, situada a sudeste de Argenteuil.
Era o verão de 1875 e Monet ficou tão fascinado que pintou diversas vezes a mesma paisagem, de perspectivas distintas, num desejo de capturar a sensação de arrebatamento que tinha diante do horizonte quase infinito. Essa obra pertence ao acervo permanente do Metropolitan Museum of Art em Nova York. A tela de Monet, já pintada mais para o final da vida, com quase 80 anos, tira proveito de todo o conhecimento e experiência do pintor impressionista. Repare, por exemplo, no uso da técnica para a composição do reflexo do céu na água verde do lago. Lírios de água encontra-se também no acervo permanente do Metropolitan Museum of Art de Nova York. Monet ficou tão fascinado pela suntuosa fachada da igreja que pintou mais de 30 vistas do edifício entre 1892 e 1893. Aqui sobressai o talento do pintor ao imprimir textura e a riqueza de detalhes, percebidos apesar da característica textura embaciada das pinturas impressionistas. Embora a imagem pareça turva, percebemos a incidência dos raios solares e o jogo de luz e sombra no edifício. O quadro encontra-se no Metropolitan Museum of Art em Nova York. O colecionador de arte e funcionário aduaneiro Victor Schuckett emprestou, em 1876, o seu apartamento para o pintor Claude Monet. O imóvel, situado na rua de Rivoli, número 198, Paris, era um quinto andar que proporcionava uma vista privilegiada para o famoso Jardim Francês. O Jardim de Tuileries tem importância histórica para os franceses porque foi o primeiro jardim público da cidade. Essa paisagem de tirar o fôlego serviu de inspiração para o pintor, que criou 4 pinturas dedicadas ao local. No primeiro plano assistimos o jardim com todos os seus detalhes, as enormes árvores, o lago ao centro, as estátuas. Ao fundo da pintura, por sua vez, vemos os contornos da capital francesa. Essa peça que registra um pedaço especial da capital francesa encontra-se disponível para visitação no Museu Marmottan Monet, em Paris. Aqui Monet abandona as paisagens rurais e se volta para os panoramas urbanos, registrando a presença de transeuntes, o contorno da cidade ao fundo e a fumaça emitida pelos trens na estação. Apesar do tema escolhido ser diferente da habitual paisagem campestre, persiste no trabalho o mesmo traço impressionista capaz de tornar turva e poética a paisagem. Aqui se nota a insistência no trabalho da luz, sublinhado pelo céu e pelo teto de vidro da estação, e a atenção aos detalhes que podem ser observados, por exemplo, no contorno dos prédios em segundo plano. A estação de Saint-Lazare, que dá nome ao quadro, era uma estação terminal e foi usada inúmeras vezes pelo próprio pintor quando se deslocava rumo à Inglaterra e à Normandia. O quadro acima pertence a uma série que procurou ilustrar a estação de Saint-Lazare e faz parte do acervo do Museu d'Orsay em Paris.